cânticos. Eu não lembro se a gente já cantou esse cântico aqui, não. Edna lembra que a gente cantava lá no Bairro dos Estados. É um salmo também. Lembra que ele diz aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Pois é, esse cântico aqui fala dos montes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse pessoal cantava esse cântico na caminhada, procissão, para Jerusalém, especialmente para a época da Páscoa, quando eles iam em Jerusalém o templo. Então eu levo meus olhos para o monte. Que monte ele estava olhando? Sião, sobre o qual estava o templo de Davi, de Salomão, onde estava a Arca da Aliança. Eu elevo os meus olhos para os montes, de lá me virá o socorro. De onde? O socorro vem de Deus, do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, ele me susterá. Era isso, os irmãos olhavam o tempo todo olhando para aquele monte lá, léguas e léguas e léguas de distância, mas você enxerga uma montanha muito longe, muito longe. Pois eles andavam cantando. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, dos céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará, ele me susterá. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará, ele me susterá. Mais uma vez, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará, ele me susterá. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará, ele me susterá. Esse povo ia para Israel sujeito a assaltantes no caminho, entre morros, gargantas, o bandido está lá em cima. E ele dizia: ele não deixará vacilar os meus pés, ele me susterá. O meu socorro vem do Senhor. Eu estou olhando para os montes, onde está Jerusalém. Então eles caminhavam seguros no Senhor. Aí nós temos o Romanos 8 de Paulo, em que ele diz, esse cântico que a gente conhece: quem nos separará do amor de Deus? É Covid? É um governo comunista? Quem nos separará? Será a morte? Acaso a morte vai nos separar do amor de Deus? Anjos, demônios, ou que fazer como paraibano, o que bexiga for, isso vai me separar de Deus? De jeito nenhum. Eu não sei quem é o meu Deus, eu não sei quem sou eu não sei quem é o tentador, eu não sei o que é o pecado. Então o que é que vai me fazer medo? Quem vai me separar do meu Senhor? Morte? Muito pelo contrário, a morte vai me levar para o meu Senhor. Então vamos cantar aqui. Quem nos separará do amor de Cristo?
está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Vamos orar, Jane. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por estarmos aqui para celebrarmos o primeiro culto do ano, Pai, e Te agradecer, Senhor, porque muitas foram as lutas, Senhor, mas também houve muitas vitórias, Senhor. E a vitória é esta, de estarmos aqui vivos e para Te agradecer e Te louvar, Senhor. Obrigado pela Tua graça maravilhosa, pela Tua misericórdia, que foi conosco durante todo o ano, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. É assim que nós Te oramos, colocando cada família aqui, Senhor. Agradecendo por cada família que está aqui, Pai. É assim que nós Te oramos, Te agradecemos em tudo. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 105, um salmo de ação de graças. Já pregamos aqui nesse salmo, vamos pregar de novo, porque isso é um salmo que a gente deve meditar muito seriamente nele, pelo menos uma vez por ano, no final de ano, né? na troca de anos, né? Vamos ver aqui. Salmo 105, ele é um salmo que tem 45 versículos, mas nós vamos ler só os 6 primeiros. Aqui é o suficiente para a gente explicar o que a gente está querendo. O restante do salmo é exatamente o salmista contando as maravilhas que Deus fez na vida do povo de Israel. O restante do salmo, todinho ele contando as maravilhas, desde a saída lá do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o deserto, tudo. Ele sai contando aqui. Então ele está lembrando ao povo. Então vamos ver aqui, Salmo 105, de 1 a 6, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. O restante, como eu disse para vocês, é o salmista dizendo quais são essas maravilhas e esses juízos dos lábios do Senhor que aconteceu na vida dos israelitas durante toda a sua vida. O salmista está lembrando aqui dos pontos mais marcantes. Então, irmãos, como eu já disse, esse é um salmo que é para ser lido, discutido com os filhos, com a família, ou na igreja, como estamos fazendo aqui, pelo menos uma vez por ano, numa data especial, que é a virada de ano. Isso era para a gente ter feito domingo passado, dia 2, mas por causa da doença de muita gente na igreja, a gente deixou para hoje. Não há nenhuma dúvida de que o salmista aqui, considerando as muitas tribulações pelas quais Israel passou desde lá do Egito, ele está conclamando o povo a dar graças a Deus, lembrando das maravilhas que Deus fez nas vidas deles. Lembra que a gente cantou aqui? Conta as bênçãos. Você está achando tudo ruim, tudo difícil? Tem uma vaga procelote, tem um tsunami lhe levando a rodo. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos, que você vai ver que são muito mais importantes. Então, o salmista passa a narrar aqui, conclamando o povo a agradecer a Deus, conclamando o povo a louvar a Deus, a dar testemunho do que foi que Deus fez, a buscar a força do Senhor, a presença do Senhor, mesmo com todos os juízos da boca de Deus na vida deles, inclusive. Nós também, irmãos, nós também, como povo de Deus,
Em especial nesse ano que passou, ano de pandemia, ano de morte, foi muito pior do que o outro 2020. Tantos entes queridos nossos. Já falei aqui antes, quem não tinha chegado, irmã Malha perdeu um filho, perdeu outro ente querido, Inajá perdeu um filho, um irmão, um cunhado. Eu perdi parentes meus lá em Belém, amigos de infância, perdi lá em Belém. O genro do meu irmão lá em Belém morreu, foi uma coisa terrível, passou 28 dias entubado, sofrendo e morreu, com não sei quanta gente orando por ele. Minha filha foi entubada, vocês sabem, eu tive que ir para Recife, passei lá uma semana, sei lá quanto, cuidando dos netos. Vocês sabem que não é lá muito minha praia, mas eu tive que ir aperreado, e eu achava que minha filha ia morrer. Porque naquela época, como a gente sabia, entubou, só saía 20%, 30%, digo, vai morrer minha filha. Então, irmãos, a gente sabe do ano de morte que foi. Vimos que o ano que está iniciando agora, pelo menos o que a televisão bota na cabeça da gente, está piorando de novo, a morte rondando a todo instante. A tal do Ômicron, sei lá o quê, já tem mais doente do que antes, a outra cepa lá. Já apareceu uma cepa nova em França, ainda nem sabe o nome, mas já sabe que tem um vírus novo já na França, já descobriram. Então, irmãos, sabe lá quando é que isso vai acabar? Mas mesmo assim, temos muito a agradecer a Deus. Não estamos aqui? Não estamos aqui? Não para celebrar a vida, para celebrar que Deus está nos comandando até agora, independentemente de como está essa vida. Temos irmãos aqui com dificuldades no emprego, outros sem emprego por causa de tudo isso. Sim, mas quem é o culpado disso tudo? É o Satanás? Não. Não é culpado coisa nenhuma. Vida de crente não tem acaso, não tem sorte ou azar, tem providência de Deus. Deus está mandando tribulação para a sua vida, você tem que ter certeza, é de Deus mesmo que vem isso? Então eu sou um filho de Deus. Isso é para me trazer de volta, eu estou afastado, eu estou distante do meu Senhor, mesmo que seja um hipócrita dizendo que sou crente, não sou. Pois Deus está me mostrando isso, está me chamando, volta, filho rebelde. É isso, irmãos, não foi assim com Israel, não é assim que está na Bíblia. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós temos muito que agradecer. Pela graça de Deus, estamos aqui para lhe dar graças. Não é para celebrar a vida coisa nenhuma, é para lhe dar graças pelo ano desgraçado que passou para tantas pessoas. Esse desgraçado é uma forma de dizer, é um ano que eu não tive lá a graça de Deus, morreu meus parentes. Pois é, pois foi graça de Deus assim mesmo. Saiba que foi. Exatamente para a gente continuar clamando ao Deus que é Senhor da terra. Tudo que há na terra pertence a Ele. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Deus manda uma doença dessa para o cara chegar. E agora, o que é que eu faço? Eu vendo minha filha lá entubada. Eu lá cuidando de 2 netos. O marido correndo, coitado, feito doido lá pelo hospital, atrás dos amigos dele, médico. Ele tinha uma amizade muito grande com ele por causa do clube de tênis. Conhecia muito médico, foi a sorte, senão ela tinha morrido. E eu lá com os netos, eu me lembrando, qualquer hora chega a notícia aqui, Geisa morreu. Era assim que eu estava esperando, orando a Deus, mas o tempo todo não. Eu já tive essa Geisa mesmo morrendo nos meus braços uma vez, e ela estava morrendo mesmo, com edema de glote, não conseguia respirar. E eu não fiquei nervoso, não fiquei desesperado. Juro a vocês, Deus está aí para saber se é verdade ou não. Eu olhei para minha filha assim, e me veio à mente a frase de Jó: bendito Deus que me deu a minha filha, bendito Deus que está levando a minha filha. Ela tinha uns 14 anos mais ou menos. Foi só isso que me veio à mente. E ela não morreu. E quem salvou a gente foi Daniel, o presbítero Daniel. Eu estava presente lá na época com um carro, era até um Monza na época, novinho, instalando. Bora, vamos ver se dá tempo para chegar na cidade. Ele estava num sítio aí. Vamos ver se dá tempo para chegar na cidade, vamos ver. E eu com ela no braço, no banco de trás, minha filha, tente se acalmar, tente respirar, mesmo que seja um pouquinho de nada, só para você se manter viva, tente ficar calma. Chegamos no médico e a médica dela, pediatra, resolveu o problema. Não fiquei nervoso, não fiquei... Está morrendo. Fazer o quê? Está morrendo minha filha. Quem é que está levando ela? Não é Deus? Aí então está tudo certo. Eu tenho esse tipo de convicção na minha vida. Então, irmãos, olha o chamamento imperativo do salmista, dos 4 primeiros versículos.
É ordem. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Reparem que é ordem, é injunção apostólica, façam isso! Ele não está aconselhando, ele está ordenando. Aí vem o versículo 5, que é a base do que eu quero dizer para vocês aqui. Já falei isso aqui, como eu disse para vocês, há uns 2, 3 anos atrás, não sei quando. 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Lembrai-vos. Aí ele passa a discorrer essas maravilhas e os juízos, tudo que Deus fez com eles. Mas aí, eu quero chamar a atenção dos irmãos, né? Eu quero chamar a atenção dos irmãos que eu sempre digo aqui para os irmãos que o verbo lembrar, por conceito, pressupõe conhecimento prévio. Eu não tenho como lembrar de alguma coisa que eu já tive conhecimento. Que eu não tive conhecimento, aliás. Cadê Alberto? Se Alberto perguntar para mim, Joel, tu lembra da casa que eu nasci, lá como é a cidade? Lá em Itacima? Eu vou dizer, claro que eu não lembro, eu nunca fui lá para ver essa casa, como é que eu vou lembrar? Agora, se eu já tivesse ido lá, com Alberto, conhecido a casa em que ele nasceu, aí um dia, 40 anos depois, ele me perguntar, Joel, tu lembra daquela nossa casa em que eu nasci, que... Aí, rapaz, Alberto, a tua casa... nós fomos lá. Lembrei. Por que eu lembrei? Porque eu estive lá. Eu vi a casa. Aí isso vem à minha memória. É isso. Quando o homem diz aqui, lembrai-vos as maravilhas que Deus fez. E os juízos da sua boca, eles têm como lembrar. Eles sabem a história desde Abraão. Eles sabem a história do Egito. Eles têm como lembrar. Então aí eu bato em cima dos irmãos aqui. Como é que eu vou lembrar o que eu não sei? E como é que eu vou saber sem ter estudado? Então, olhem só, irmãos. Por que ele chama os irmãos a lembrar? Havia juízo de Deus? Sim, mas havia muitas bênçãos. Havia tribulações que eles passaram no deserto, todo mundo sabe a história? No Egito? Sim, mas havia muitas bênçãos, muitos milagres de Deus o tempo todo. Então eles chamam motivo de louvor e adoração a Deus em qualquer situação. Lembra do próprio salmista? Acho que é Salmo 8, versículo 4, uma coisa assim, o Salmo 4, versículo 8. Me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. O homem estava sendo perseguido no deserto por 3.000 soldados escolhidos a dedo, está escrito lá. Fugindo desses soldados num deserto, diz, me deito e logo durmo. Então, são 2 vezes que tem escrito, o outro diz, me deito e durmo tranquilo, porque tu, Senhor, estás cuidando de mim. Então, olha que confiança! Olha o que é saber quem é Deus. Como o nosso Deus é o mesmo, e como nós somos o mesmo povo de Deus, lá se chamava Israel, aqui se chama igreja, quando fazemos um balanço do ano que se foi, também lembramos as dificuldades pelas quais passamos, irmã Malha aqui presente, Jane aqui presente, sabe o que passaram nesse ano que passou? Pois é, mas foi um ano de bênção do Senhor. Nós sabemos das dificuldades pelas quais passamos, mas também lembramos exatamente que nós passamos por essas dificuldades. Jesus não disse, no mundo passais por aflições. Graças a Deus que Ele não disse, no mundo ficais em aflição, é passais. Vamos passar. Então quando a gente passa, detalhe, fica mais fortalecido para ajudar outro calouro, outro calouro que vem passar por aquela mesma tribulação, a gente já é experimentado nisso. Paulo diz isso aos Coríntios. Nós devemos consolar os irmãos com a mesma consolação que nós já recebemos do Senhor. É isso. Então, irmãos, motivo de louvor e adoração a Deus, especialmente nesses 2 últimos anos que nós passamos tanta dificuldade. Irmãos, eu sofro quando eu passo na rua e vejo a quantidade de loja fechada. Aluga. Eu digo, meu Deus, o capitalista perdeu o seu capital, os empregados perderam o seu emprego. Consequentemente, vai haver menos consumo. Se vai haver menos consumo, as fábricas fabricam menos. Se fabricam menos, consomem menos, tem menos imposto. Aí daqui a pouco está o próprio Estado também passando necessidade, dificuldade.
É assim. Aí todo mundo dança na história. Então, irmãos, é verdade que a gente passou por dificuldade, sim. Mas sem nenhuma dúvida, como Israel, nesse salmo nós somos chamados a lembrar as muitas bênçãos que recebemos de Deus, bênçãos que superaram as dificuldades pelas quais nós passamos. Estamos aqui. Quantas maravilhas Deus fez por nós. Por isso, como não há nada de novo debaixo do sol, já dizia Salomão, nós precisamos meditar novamente no mesmo salmo que já meditamos aqui uma vez, pelo menos, aqui na igreja. Eu me lembro de uma vez a gente já meditou aqui nesse salmo, já trabalhou nesse salmo aqui. Mesmo salmo em que o salmista conclamava Israel: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos, buscai o Senhor e o seu poder. Pois é, serve para nós. A Bíblia é a mesma e nós temos que observar e pôr em prática os mesmos ensinamentos do salmista aqui para Israel, há 3.000 anos atrás quase. Então vamos observar esses ensinamentos. Em primeiro lugar, nós vemos que o salmista chama o povo à adoração, apelando para a sua memória. Irmãos, eu bato em cima disso aqui, não vou parar enquanto eu for pastor de vocês. Lembrai-vos, como é que eu vou lembrar do que eu não sei? E como é que eu vou saber do que eu não estudei? Não me interessa. Hoje eu conversando com Paulo, digo: Paulo, essa mensagem do nosso boletim aqui é doutrina 100%. Eu falei com Paulo: Paulo, tu calcula mais ou menos quantos irmãos leem essa mensagem aqui na igreja? Não chega a 5 que lê essa mensagem aqui todo domingo. Eles pegam o boletim só para ler esses 2 salmozinhos que a gente tem aqui. Ah, vamos ler o salmo tal, depois vamos ler o salmo só. Não lê isso. Isso é ensinamento. Aí por que é que não lê? Porque não interessa. Não interessa. Talvez fosse uma receita de bolo, uma receita para emagrecer, coisa desse tipo. Se fosse psicologia, para deixar você no alto astral, e todo mundo ia ler: ah, que mensagem linda essa do pastor. Eu já ouvi uma irmã dizendo isso num boletim de uma outra igreja aqui, mas que mensagem é essa aqui? Eu já tinha lido a mensagem. Eu disse: irmã, isso não é mensagem de um pastor, isso é mensagem de um psicólogo. Aqui não tem teologia nenhuma, aqui tem psicologia. Ela olhou assim: é mesmo? Eu digo: é, irmão, preste atenção. Preste atenção. Então, irmãos, olhem só, quantos irmãos chegam aqui e vão ler essa mensagem, ou pelo menos levam para casa e lê com os filhos? Não tem 5, eu não tenho medo de dizer isso não. Talvez nem 4. Né? Eu não tenho medo de dizer isso. Então, irmão, por quê? Porque não interessa. Aí, por que não interessa? Porque não me interessa saber quem é Deus e os ensinamentos de Deus. Por que não me interessa? Podem morrer de raiva de mim, mas a única resposta é: porque eu não sou convertido. Não há outra. Não há outra resposta. Se eu não me interesso pela palavra de Deus, pelo ensinamento de Deus, só há uma resposta válida: porque eu não sou nova criatura. Eu não nasci de novo. Por isso que eu não preciso me alimentar. Quem nasceu da carne não precisa se alimentar do leite materno, depois papinha, depois até chegar numa buchada de bode. Pois é, quem nasceu do Espírito precisa se alimentar do leite espiritual, que a própria palavra se qualifica e se denomina como leite espiritual. Pois é, eu não tenho interesse nesse leite. Sabe por quê? Porque eu não nasci do Espírito. Não há outra resposta. Muito bem, irmãos, então, olhem só. Lembrai-vos. Lembrai-vos. Ninguém pode lembrar aquilo que não sabe. Daí a importância de conhecer o nosso Deus, conhecer as suas promessas, tanto de bênçãos como de maldições, tanto palavras de maravilha sendo boa para o nosso lado, como maravilha sendo juízo da sua boca. Exatamente para que todos os irmãos tenham consciência de como Deus tem operado em suas vidas. Foi com a morte da minha mãe, Jane? Foi. Pois é, mas Deus operou na minha vida com isso. Foi com a morte do meu filho, numa malha? Foi. Pois é, mas Deus operou na minha vida. Foi com a morte do meu irmão, o Inajá? Foi. Pois é, mas Deus operou na minha vida com isso.
Isso é fundamental, saber quem é Deus e como é que Ele age em nós e através de nós. Por isso, para lembrar das maravilhas de Deus em nossas vidas, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos conhecer a Sua palavra, para saber exatamente como é que Ele faz as coisas em nós e através de nós. Nós precisamos saber que não são apenas as coisas que consideramos boas que vêm de Deus. Não, as que consideramos más também. Detalhe, nós consideramos boas ou más de acordo com o nosso julgamento corrompido de pecadores, que Deus diz a Jeremias. Aliás, através de Jeremias, corrupto é o teu coração. O coração do homem é corrupto, enganoso. Pois é, aquilo que eu acho que é bênção, às vezes não é. O emprego que Deus me deu, que bênção. Pois é, às vezes não é. Você meditou direitinho, você prestou atenção no seu emprego, o que é? O que é que você vai fazer lá? O que é que você terá que fazer lá? Você prestou atenção bem direitinho para dizer se é bênção de Deus? Você aceitou um emprego que não deveria aceitar, se for o caso. Ou você está no emprego que não deveria estar, se for o caso. Mas não, é o que me dá dinheiro. Quer dizer que o dinheiro é mais importante do que a bênção de Deus, do que o conhecimento de Deus. Infelizmente, é essa a realidade nossa. O dinheiro é mais importante do que o conhecimento de Deus, do que a bênção de Deus. Todos nós sabemos disso aqui. Não adianta negar. Então, irmãos, o povo de Israel sabia que as maldições que caíram sobre eles sabiam. Como as serpentes venenosas lá, quando começaram a reclamar de Deus. Como a morte que Deus mandou lá no caso de Balaão. Eles sabiam que era juízo de Deus. Tudo foi feito por Deus, era juízo de Deus na vida deles. Eles sabiam disso, nós pregamos um dia desse aqui sobre isso. Então, de igual modo, irmãos, nós só podemos lembrar as maravilhas que Deus fez quando conhecemos a Sua palavra. Só assim nós sabemos que tudo que nos acontece, inclusive as tribulações das quais não gostamos, de Covid, de morte de parentes, de o que for, vem do nosso Deus. É assim que Ele trabalha para aperfeiçoar o nosso caráter. Conforme a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, detalhe, Senhor Criador do céu e da terra, que recebeu esse mesmo tratamento de Deus Pai. Estão lembrados? Hebreus 2:10, está escrito: porque convinha que por causa de por quem todas as coisas foram feitas, aliás, aquele por meio de quem todas as coisas existem, que foi Jesus, o verbo que disse, haja luz e houve luz e tudo. Aquele que conduz muitos à salvação, à glória, foi necessário que Deus o aperfeiçoasse, está escrito isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Está escrito que foi preciso que Deus o aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos que passou. Deus aperfeiçoou o autor da nossa salvação, o Senhor da glória, pelos sofrimentos que Ele passou aqui. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5, está escrito de novo está escrito que Ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelos sofrimentos que passou. Pois é, irmão, se Deus, o nosso Senhor, Rei dos Reis, como a gente canta e sabe na Bíblia, Senhor dos Senhores, fez isso com Ele mesmo, na pessoa do Filho, imagine com a gente. Ele vai fazer a mesma coisa para nos aperfeiçoar. Então a gente não pode esquecer isso, irmãos. A gente não pode esquecer isso. Aí quando a gente sabe dessas coisas, tem que lembrar. Aí a gente vai poder fazer o que o salmista mandou aqui. Olha, vocês prestem atenção, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos. Gloriem-se no nome dEle, busquem a sua presença constantemente e o seu poder. Estas são ordens para o povo de Israel, sim, mas servem para nós. Para que a gente considere todas as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Aí o salmista passa a enumerar, do versículo 7 em diante aqui, essas maravilhas.
Fez vir a fome sobre a terra, fez isso, fez vir a fome sobre a terra, juízo, fez não sei o quê. Então Israel entrou no Egito, ele sai contando tudo o que aconteceu. Desde Jacó, lá, Abraão, Jacó, tudo. Ele sai contando tudo, irmãos. O povo de Israel sabia que todas as maravilhas que o salmista passa a narrar, desde o patriarca Abraão, foram realizadas pelo Senhor na força do seu poder. Eles sabiam disso. Por isso era fundamental que eles buscassem sempre a presença e o poder do Senhor, lembrando dessas coisas. E Deus diz lá em Isaías, ele diz, vocês estão me desconhecendo? Você não sabe quem sou eu, não? Não sabe, não ouviste? O Senhor fez os céus e a terra, faz forte o cansado, multiplica as forças aqui não tem nenhum vigor. Vocês estão esquecidos disso? Pois é, irmãos. Esse salmo, eu já disse para vocês, ele era sempre cantado numa procissão, indo para o templo, no templo, aliás, como forma de edificação corporativa da nação de Israel. Lembrando que no Velho Testamento, eleva os meus olhos para os montes, porque lá no monte estava Jerusalém, Jerusalém estava o templo. Lá era o local determinado pela lei de Deus, pelo Senhor Deus. Ali era o local de adoração a Deus. Eles tinham que ir para lá, pelo menos uma vez no ano, todo israelita tinha que ir ali. Até hoje ainda tem isso, não é? Ele tinha que ir ali. Era no templo. No Novo Testamento, não mais. Não mais. Até porque o templo foi destruído depois, né? Mas mesmo no tempo de Jesus, ainda existia o templo, mas não era mais no templo. Lembra da mulher samaritana, João 4? Perguntou ao Senhor, Senhor, meu povo adora no monte. Monte Ebal, Monte Gerizim, tinha lá. Meu povo samaritano, meu povo adora no monte. O teu povo diz que o certo é adorar no templo. Qual é o certo? O Senhor disse, minha senhora, a questão não é geográfica. Não interessa se é no monte, se é no templo. O que Deus quer é adoradores. Deus é espírito. Não interessa onde você está para adorá-lo. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pois é, não tem negócio de templo. Essa que eu vou à casa do Senhor. Quem diz isso está meio atarantado. A casa do Senhor é você, eu, sua habitação do Espírito Santo. Se for. Eu venho aqui num culto corporativo dos irmãos. Para aprender do Senhor. Aprender para quê? Para botar em prática. Senão, não houve culto coisa nenhuma. Houve um rito religioso, cultural, que todos participam. Seja qual for a religião, a não ser os ateus, todos têm alguma religião, todos vão ao seu local de culto, num determinado momento, num determinado dia, cultuar aquele seu Deus. Pois é a mesma coisa que é feita aqui e em qualquer igreja evangélica. Os que não são crentes, a realidade é exatamente a mesma de quem está num templo budista, umbandista, satanista, o que for. A realidade é exatamente a mesma. Eu sei o que eu estou falando. Vocês sabem que eu sou pesquisador nessa área há 10, 12 anos, mais ou menos. Fenômeno religioso. Muito bem, por isso no Novo Testamento, o ensino como parte da adoração não é mais ministrado obrigatoriamente em templo, coisa nenhuma, no local físico, e sim na igreja, que nada mais é do que a reunião de crentes para ouvir o ensinamento de um pastor, cantar cânticos espirituais, se for o caso, fazerem orações, se edificarem mutuamente, para pôr em prática esses ensinamentos aprendidos no seu dia a dia, onde quer que você viva, trabalhe, brinque ou o que for. Você aprendeu aqui a palavra do Senhor, como é que eu tenho que viver, e vai viver desse jeito, é só isso. Se você é uma pessoa que aprendeu aqui do pastor o suficiente para transmitir verbalmente a outra pessoa, melhor. Senão a sua vida é a transmissão desse ensinamento. Você falar, pregar, meio mundo de coisa, e o cara dizer, isso é um safado, eu conheço. Pense numa pregação sem importância nenhuma essa que você fez. É o contrário, é melhor não ter feito nada. Eu não conheço esse safado, nem com o negócio de Jesus para cá. Pois é. Agora, se você é um crente e vive, ainda que você não saiba pregar, a sua vida é uma pregação. Muito bem, irmãos. Então, desde o Velho Testamento, como ensina o salmista, a adoração é fruto do reconhecimento da maravilhosa salvação que Deus nos deu, da maravilhosa forma como Deus conduz a nossa vida, com Covid ou sem Covid, ou o que for. É Deus nos conduzindo, a começar pela salvação. Eu já disse para vocês, a salvação é uma bênção
é uma maravilha de Deus muito maior do que a criação. Vou lembrar isso de vez em quando para vocês aqui. A criação, Deus usou apenas a voz, o verbo, que era Jesus. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja luzeiro no céu, haja não sei o quê. Divida a água e o mar, dividiu. Só falou o verbo para a criação. Pois é, para a nossa salvação, o verbo precisou se fazer carne e morrer numa cruz. Então a salvação é um milagre muito maior de Deus do que a criação. É por isso que em Lucas tem escrito em 2 lugares, pelo menos, Lucas 10, 7, Lucas 7, 10, não lembro direito, que cada vez que um pecador se arrepende, os anjos se jubilam diante de Deus lá no céu. Isso é para vocês terem noção de como é difícil um pecador se arrepender. Então, irmãos, as maravilhas que Deus fez são as mesmas. Menos de 10% de todo Israel era eleito. Israel era a nação eleita, mas menos de 10% de todo Israel, desde lá de Abraão até Jesus chegar, menos de 10% foi salvo. Isso está escrito na Bíblia. As maravilhas que Deus fez e os juízos dos seus lábios são os mesmos. Deus não muda. Está escrito isso na Bíblia. Então vamos lembrar isso aqui, irmãos. Já vimos, não é? Já vimos aqui. Em primeiro lugar, o salmista chama o povo à adoração, apelando para a sua memória. Em segundo lugar, vemos que essa ordem do salmista, todos aqueles que recebem a bênção de Deus, não podem ficar escondido, não tem crente agente secreto. Ele tem que tornar isso claro, nós vimos aqui. Em terceiro lugar, nós vimos aqui, irmãos, exatamente isso, que há uma atitude a ser tomada uma vez que nós somos salvos. Nós temos que tornar conhecida essa salvação. Está aqui, tornai conhecidos. Cadê meu? Está aqui, ó. Lembrai-vos, gloriai-vos no Senhor, cantai-lhe salmo, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Eu não posso ser um crente agente secreto. Lembra de Zé de Arimateia? A Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus enrustido. Ninguém sabia, porque ele tinha medo dos seus pares judeus. Aí os irmãos enchem a boca para dizer que Zé de Arimateia era um crente, era um salvo. De quem ele disse isso? Não, diz aqui que ele era discípulo de Jesus. Digo, Judas também era. Judas também era discípulo de Jesus. Isso não quer dizer nada, não. Não, mas ele foi tirar Jesus da cruz. E o que é que tem? Nicodemos também foi. E Jesus disse a Nicodemos claramente, vocês não creem em mim. Vocês quem? Vocês fariseus. E Jesus disse em João 8,44, vocês são filhos do diabo que é vosso pai. E agora, quem é que vai salvar o fariseu? Se Jesus disse isso. Eu não estou dizendo que o Zé de Arimateia não foi salvo. Eu estou dizendo que a Bíblia não diz que ele foi salvo. Ah, mas está dizendo aqui que ele era discípulo de Jesus, pastor. Ah, é, hein? Pois Jesus disse que aquele que me negar entre os homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Ele não negava Jesus? Ele não era um enrustido? Pois é, então fique quieto. Deixe com Deus se ele foi para o céu ou não. Não se meta nisso. Não é da sua seara isso. Ele, Nicodemo, não é da minha conta. Saul foi para o inferno, não é da minha conta isso também. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a minha vida e com a vida dos meus filhos. Aí eu tenho responsabilidade. Não vou salvá-los, mas eu tenho responsabilidade pelo ensino a eles, enquanto estiver debaixo do meu teto. Pode ter 40 anos. Se está debaixo do meu teto, vai ter que cumprir o que eu digo aqui. Ou então, rua. Então, irmãos, em terceiro lugar, temos que ver isso. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, narrai todas as suas maravilhas. Preste atenção, irmãos. Quem recebe a maravilha da salvação, como eu já disse, a maravilha da salvação é muito maior do que a maravilha da criação. Não pode ficar em sigilo. O salmista lembra ao povo de Israel como Deus se revelou a ele de forma maravilhosa, desde lá, de Abraão, no Egito. Conduziu durante toda a sua história de uma forma maravilhosa e mostrou isso. E o juízo em cima deles quando eles desobedeciam. Portanto, era imperativo não apenas lembrar, mas testemunhar. E Israel testemunhou a outras nações. Detalhe, testemunhou não apenas a sua salvação maravilhosa, testemunhou o juízo maravilhoso de Deus em cima deles também.
muito mais juízo do que bênção, diga-se de passagem. Porque o povo era desobediente o tempo todo. Então, irmãos, sabemos pelas Escrituras isso, que o povo de Israel realmente testemunhou, inclusive com juízos, quando Deus pesava a mão sobre eles por causa da sua desobediência. Nós também passamos por momentos difíceis, especialmente em nosso país corrupto pela própria natureza, desde o nascimento, em que até mesmo a pandemia vira motivo dos políticos corruptos roubarem. Usam a pandemia para roubar, usam a morte das pessoas para roubar. Que coisa impressionante. Esse é o nosso país. Mas hoje estamos aqui, dia 9 de janeiro de 2022, depois de mais um ano de pandemia e morte e corrupção, ladroagem em cima do próprio Covid. Reunidos como Igreja de Cristo, num culto de ação de graças pelo ano que passou. Nos despedindo da querida irmã Malha aqui, e Nevinho que veio com ela. Mesmo em meio a tanta morte nesse ano que passou agora. Morte que também é de Deus. Lembra do Senhor Jesus lá em Apocalipse falando para João? João, estive morto e eis que estou vivo. E tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. É de Deus, irmãos. A morte e o inferno é tudo de Deus. Então o povo vai ter medo de quê? Irmãos queridos, não foi só Israel que experimentou atravessar o Mar Vermelho e o deserto pelo poder de Deus e contou essas bênçãos recebidas, como o salmista está ordenando aqui. Nós também, mesmo que de forma metafórica, temos os nossos desertos. Essa nossa vida aqui no mundo, ela é mais ou menos, foi prefigurada na travessia do deserto lá no Hebreus diz isso também. Israel no deserto até chegar a Canaã. Hebreu diz que nós estamos nesse deserto até chegar a nova Canaã. A nossa bênção é muito maior, a nossa Canaã é muito mais bonita, o nosso sacerdote é melhor, o sacrifício é melhor. Hebreu diz isso. Aquilo lá apenas prefigurou o que nós estamos vivendo hoje. E diz mais, aqueles heróis lá, aqueles santos de lá, não verão a glória de Deus sem nós. Ainda diz mais isso. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que a deles, porque eles não sabiam, eles não viram o que nós vimos, o Senhor Jesus. Eles não tinham o Novo Testamento, nós temos. Eles não sabiam o cumprimento da profecia de todos os profetas lá, daquele que viria, do Redentor, do Messias. Nós sabemos. A nossa responsabilidade como crentes é muito maior do que a responsabilidade de Israel lá na época, porque a nós foi dada uma graça da revelação muito mais bem explicada, com a escritura completa do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, irmãos queridos, não foi só Israel não. Por isso, nós precisamos testemunhar as maravilhas de Deus em nossas vidas. E não repito para que ninguém se engane com psicologia. E não como a expressão foi proclamar, uma coisa assim, a vida. Eu já escutei isso muitas vezes. Né? Hein? Celebrar. E não celebrar a vida. Eu tenho que celebrar o fato de eu ser filho de Deus, ser crente. Se eu estou vivo ou não, isso não importa. Isso tem a menor importância. Eu quero saber o seguinte, essa minha vida é para Deus, aí sim, aí eu tenho que celebrar o meu Deus, que me deu essa vida nele. Aí sim. Mas celebrar a vida, o Bel Marques ontem estava celebrando lá a vida, lá no sei o que verão, eu vi ontem à noite, digo, mas meu Deus, o que é isso? 10 mil metros quadrados, assim de gente lá, o camarada cantando lá, detalhe, ele é crente, o Bel Marques, é crente, converteu. Então eu digo, mas meu Deus, o que é isso? Está tudo celebrando a vida. Ali está todo mundo celebrando a vida. Que vida? Não me interessa se eu estou celebrando a vida coisa nenhuma, eu quero saber se eu sou crente ou não. É isso que eu quero saber. Então, irmãos, isso é história de psicologia, esse papo furado de igreja. Devemos celebrar a vida, isso é psicologia, isso é papo furado. Então, só para a gente saber disso, irmãos. Né? Para finalizar, em quarto lugar, a nossa mensagem de Ano Novo, assim como Israel, nós devemos lembrar, lembre, o negócio começa no versículo 5, devemos lembrar. Nós devemos lembrar como o Senhor cuida de nós, como Ele tem cuidado de nós, nos dando proteção, nos dá salvação, nos dá proteção, nos dá livramento, nos dá orientação.
principalmente nos momentos difíceis. Nós devemos lembrar que é o Senhor quem nos dá e preserva as nossas vidas, segundo o seu querer, e não segundo o nosso querer. É Ele que provê o nosso sustento de acordo com as nossas necessidades e não de acordo com o que nós queremos. Detalhe, o que nós queremos, lembra, eu já vi isso tantas vezes aqui, João, quando fala aquele que quer as coisas do mundo, aquele que é de olho nas coisas do mundo, não tem Deus. Meu Deus, isso está escrito, irmãos. Não tem Deus. Quem é apaixonado pelas coisas do mundo, eu quero as coisas do mundo, eu quero isso, eu quero não sei o que, eu quero. Não tem Deus, está escrito isso. E Jesus disse aos seus discípulos, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai isso em primeiro lugar, o resto vos será acrescentado pelo Senhor Deus na sua vida normal. Se você sabe para onde está indo e quem é que está conduzindo. É Ele quem provê o nosso sustento de acordo com as nossas necessidades e não de acordo com as nossas vontades criadas pelo marketing. Em especial, irmão, nós devemos lembrar que o Senhor nos amou de tal maneira, como eu já disse, que Ele não ficou apenas no verbo, haja luz. Ele podia ter dito, haja salvos, haja remidos. Não, Ele veio aqui cuidar disso pessoalmente. A tal história, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É isso. Ele veio aqui cuidar da nossa salvação, da salvação dos seus eleitos, da salvação dos seus remidos. E deu instrução aos seus 12 discípulos virados apóstolos, exclusão de Judas, inclusão de Paulo, para formarem a igreja. Eu sou a pedra angular, eu vou edificar minha igreja através de vocês. Está aqui, nós temos o Novo Testamento. Não há nada no Novo Testamento que já não esteja no Velho Testamento. Sabiam disso? Não há nada. A única coisa no Novo Testamento que tem, que ainda não está no Velho, é a chegada de Jesus. Só isso. O resto todo já está no Velho Testamento. Dito com outras palavras, dito em outro contexto, em outra situação, mas já está lá. Não tem novidade no Novo Testamento. Nenhuma. A novidade é Jesus. Só. Então, irmãos queridos, nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar disso. Ele desceu à terra, fez como um de nós, morreu por causa dos nossos pecados, para nos salvar. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo eleito. Ou não. Cada um sabe disso. Quem não souber está sendo enganado pelo pecado, achando que é, sem ser. Que nem os fariseus. Esse é pior. Esse não tem mais como. Não tem mais salvação. Então, por isso, queridos, ao fazer um balanço desse ano de 2021, ainda que tenha sido mais um ano de pandemia, mais um ano de morte, digamos assim, quando lembramos as maravilhas que o Senhor fez por nós e em nós, e continua fazendo através de nós, não podemos deixar de render graças ao Senhor. Não podemos deixar de invocar o seu nome e fazer conhecida entre os povos os seus feitos. Não podemos deixar de cantar-lhe salmos e narrar todas as suas maravilhas, como o salmista manda aqui. Que Deus se digne a receber a nossa adoração nesse primeiro culto do ano, com ação de graça pelo que passou. Eu pensava que era 4 anos, tivemos 7 anos, irmã Amália, aqui conosco. Não é? Maravilha de Deus em nossas vidas aqui, os irmãos queridos, e os que se foram, alguns que se foram, e que nos abençoaram enquanto estiveram aqui. Nós temos alguns velhinhos na nossa igreja, bem velhinho mesmo. Eu tenho dito para os irmãos, orem por esses irmãos. Eles já estão, a gente pode até ir antes deles, mas estão próximos de partir. Temos irmã Wanda com 97 anos. Temos Valdinha já com quase 90. Irmão Fábio com quase 90 também lá, Iremar também. Então nós temos vários velhinhos na nossa igreja, que a gente tem que orar por eles, pedir graça de Deus por eles. Pela lógica normal da vida, está se aproximando a hora deles. Ainda que a gente possa ir antes, qualquer um pode ir antes. Então que Deus se digne a receber a nossa adoração com ação de graças pelo ano que passou, pelos nossos irmãos queridos, e nos conceda a mesma graça no ano que se inicia, a primeira semana nossa agora aqui, para que vivamos em santidade devida, exclusivamente para louvor da sua glória. Amém.